os amados irmãos, amém? Bom, amados irmãos, hoje vocês vão saber realmente, né, o que é crime de perseguição na internet, tá? Tanto na internet como fora da internet, tá? Então vamos lá direto no YouTube. Vocês vão aprender realmente o que é crime de perseguição, tá certo? Então nós vamos acompanhar primeiro esse vídeo aqui, ó. Nós vamos acompanhar esse vídeo aqui primeiro, tá bom? Deixa eu passar a propaganda aqui. Me chamavam de Bete Abrão. Então eu sou Bete Abrão, muito prazer. Eu tô aqui hoje. Perseguição na internet, perseguição na vida real, stalking. Já ouviu falar disso? Já foi vítima ou já fez com alguém? Mais de uma pessoa me pediu para falar sobre stalking, sabe? A perseguição, a coisa de ficar bisbilhotando, perseguindo, cercando o outro para ver o que está fazendo, às vezes mandando mensagem, às vezes tentando a comunicação. Isso a gente chama de stalking ou perseguição. E acho que tem gente passando por essa situação aí porque mais de uma pessoa pediu para a gente comentar um pouco sobre isso. Então, vou responder a pergunta dele. Stalk, né? Stalk no inglês é stalk, né? Perseguição no inglês é stalker, né? Vamos refletir um pouco sobre isso. Faça como essas pessoas. Se inscreve aqui no canal, faz sua pergunta, aciona os alertas aí, porque 2 vezes por semana a gente está colocando vídeo novo no ar. Existe um comportamento que você já deve ter ouvido falar, já deve ter visto. Pode ter visto acontecer com algum amigo, infelizmente pode ter acontecido até com você, que é essa perseguição. É o sujeito ficar olhando, ficar cercando, ficar monitorando a vida do outro. O que está acontecendo? O que ele está fazendo? Com quem que ele está falando? Vamos lá. Não é o marido ciumento, ele já é ruim por si só, né? O sujeito ficar monitorando a vida alheia. Mas não, às vezes é um desconhecido, às vezes é um ex, às vezes é alguém que teve um namoro e fica lá perturbando, fica lá cercando, fica lá querendo saber o que está acontecendo e às vezes tentando forçar um contato, mandando mensagem, mandando foto, às vezes mandando presente, enfim, a pessoa fica forçando um contato, um diálogo, uma intimidade que não existe. Isso pode durar mais, pode durar menos. Pronto, então como vocês estão vendo aqui, isso é perseguição, né, que se torna crime. Uma pessoa que persegue uma mulher, quer o contato, sempre está perturbando, querendo contato, no contato dela, sempre fazendo comentário, querendo perturbar, né, uma pessoa, certo? Vamos lá. Mas de qualquer forma é muito perturbador. Isso está associado ao adoecimento da pessoa que sofre o stalking. Ela pode ficar ansiosa, ela pode ficar deprimida. Isso traz uma perda de qualidade de vida, um preço emocional muito grande para a vida das pessoas. Quando o stalking acontece com alguém famoso, né, quando é alguém famoso sendo perseguido, o sujeito fica atrás de uma atriz, fica atrás de um ator, achando que existe ali... Bom, meu amado irmão, você acompanha esse vídeo aqui todinho aí, tá aí o canal, tá certo? Tá aqui o canal, você acompanha aí. Deixa eu até me inscrever, vocês acompanham aí o vídeo completo. Eu quero botar isso aqui que tá muito melhor e você vai entender de uma vez por todas o que é perseguição que se torna crime, ok? Vamos lá, olha só. Vamos acompanhar isso aqui que tá muito mais melhor. Precisamos falar sobre stalking e sobre violência psicológica. Esses 2 crimes que foram introduzidos no nosso Código Penal brasileiro e em 2021 ainda geram muita dúvida, muita polêmica, muita confusão entre eles. Então, nesse vídeo, a gente começa a resolver todas as dúvidas a respeito dos crimes de perseguição e de violência psicológica, artigos 147-A e 147-B do Código Penal brasileiro. Bora lá? Seguinte, a gente sabe que os crimes contra a liberdade, a gente já viu, constrangimento legal e ameaça, não atingem apenas a liberdade física, a liberdade ambulatorial, a liberdade de ir e vir. Atingem também a liberdade psicológica, da gente se portar livremente, da gente se sentir livre. Enfim, a liberdade tem muitas dimensões. E 2 crimes
novos foram introduzidos em 2021 por duas leis diferentes. Primeiro foi a perseguição e depois a violência psicológica no Código Penal, justamente dentro desse capítulo, crimes contra a liberdade. Então nós temos o constrangimento ilegal, lá no artigo 146, depois a ameaça, que nós já vimos, no 147, e aí vem perseguição, 147A, e violência psicológica, 147B. Ambos esses crimes têm algumas semelhanças. Ambos vieram para preencher, eu creio, uma lacuna no ordenamento, que era justamente tipificar condutas que muitas vezes elas parecem inócuas, parecem que não tem nenhuma nocividade, parecem condutas normais, mas que olhando de uma outra perspectiva e, sobretudo, olhando o todo, olhando o contexto, olhando o conjunto, nós vemos que são condutas altamente perniciosas. Eu vou te dar um exemplo. Imagina que alguém ali fica me esperando todo dia na porta. Pronto, ela vai dar um exemplo aqui de perseguição, né, que se torna crime. Ela vai dar um exemplo aqui. Do Damásio, olhando para mim, né? Enfim, não me olhando com uma cara feia, mas olhando para mim, ou que alguém me escreve todo dia uma mensagem no meu celular e eu digo, olha, eu não tô afim, você podia parar, e a pessoa continua insistindo. São condutas que, se a gente olhar isoladamente, não tem sequer tipificação. Puxa, mas é crime, né? A pessoa que faz, é crime eu ir até a porta do Damásio? Puxa, mas é crime eu escrever uma mensagem numa rede social? Eu não estou ameaçando, né? Eu não estou, pelo contrário, estou dando bom dia, estou dando presentes. Mas se a gente olhar essa conduta praticada num determinado contexto, a gente vê que ela tem a nítida cara do stalking, da perseguição e, por vezes, também da violência psicológica. Então, acho que esses dois crimes têm algumas coisas em comum, sobretudo serem crimes que precisam desse contexto e serem crimes que vieram suprir lacunas da legislação, ou seja, vieram cobrir situações que antigamente não se conseguia encontrar uma perfeita tipificação, era complicado, mas que agora se veem contempladas. Mas são crimes distintos, tem elementos distintos do tipo, tem condições de procedibilidade também distintas, tem sujeito ativo distintos. Então, nós vamos começar do mesmo jeito que a gente começou falando de constrangimento ilegal e ameaça, nós vamos começar comparando para você ter muita clareza de qual é um, qual é outro. Aí sim, uma vez que a gente tenha clareza de qual é um, qual é outro, a gente aprofunda na perseguição e depois aprofunda no crime de violência psicológica. Vamos lá? Então, seguintes. Lousa. Acompanha aí agora. Advogar no mercado privado é sinônimo de quê? Jornada de 12, 14, 16 horas, pressão absurda, trabalho sem... Lousa. Perseguição, né, chamada de stalking, e violência psicológica. Quadro comparativo, para que você tenha, como eu disse, essa clareza. Perseguição, perseguir alguém reiteradamente. Isso é muito importante, nós vamos dar bastante destaque a isso. Veja que a perseguição é um crime que precisa dessa reiteração, ao contrário do que acontece com a violência psicológica. Embora a violência psicológica muitas vezes tenha reiteração, ela não exige essa reiteração para a configuração do tipo. A perseguição, sim. Perseguir alguém reiteradamente e por qualquer modo, então aí uma fórmula bastante aberta, ameaçando-lhe a integridade, seja física, seja psicológica, e dentro desse elemento ameaçando-lhe a integridade, veja que é um crime que se parece um pouco com ameaça. Tem uma pena maior pela reiteração, mas se parece um pouco com ameaça. Mas aí é que vem outras modalidades, restringindo-lhe a capacidade de locomoção ou de qualquer forma invadindo ou perturbando a sua esfera de liberdade
ou privacidade. Esse é o crime de perseguição. Então veja que ele não precisa nem de... Ok? Então, como vocês viram aqui, então, o crime de perseguição é exatamente dessa forma. Um homem que persegue uma mulher, a todo tempo perturbando uma mulher, certo? Perturbando uma mulher. A todo tempo ele quer perturbar a esta mulher, causar sempre o mal a esta mulher, ok? Então, crime de perseguição significa alguém que está perturbando, tirando a paz, sempre ele vai perturbar a essa pessoa, seja 24 horas, perturbando essa pessoa a todo tempo, certo? Vamos lá. ameaça e nem de restrição mesmo física à liberdade. Essa invasão, essa perturbação à esfera de liberdade ou privacidade. Eu acho interessante que o legislador tenha falado de esfera, porque eu sempre falei da bolha. Né? Todos nós temos uma bolha e nós não queremos que ninguém invada a nossa bolha. Esse espaço, né, que a gente tem, não é propriamente uma bolha física, mas esse espaço psicológico que a gente tem que ter liberdade. Né? Então alguém que está o tempo inteiro, mesmo que de forma aparentemente inócua, mas inadequada, sei lá, me mandando mensagens, me entregando presentes, me encontrando nos lugares, isso começa a perturbar, você concorda? A sua esfera de privacidade ou de liberdade. Certo? Então isso é que é crime de perseguição. Sempre o homem mandando mensagem para a mulher, né? Sempre querendo perturbar a mulher, mandando mensagem, sempre, vocês estão entendendo? Ok? Isso sim pode caracterizar stalking. Muito bem, a pena é de reclusão de 6 meses a 2 anos e multa. E veja bem, a perseguição somente se procede mediante representação. É um crime de ação penal pública condicionada. Então veja, exige-se reiteração, é um crime que exige reiteração, portanto é um crime habitual, ele exige essa reiteração. Ele é ao mesmo tempo um crime formal, né? Porque basta que eu realize essa conduta invadindo ou perturbando a esfera, mas não é preciso que a pessoa tenha um grave dano emocional, nem nada disso. Basta a minha conduta de invadir a privacidade, a esfera de privacidade ou liberdade da pessoa. Não é um crime necessariamente, estou falando da perseguição, não é um crime necessariamente contra vítimas mulheres, não tem como sujeito passivo obrigatoriamente as mulheres, embora seja muito praticado contra as mulheres, mas ele também pode ser praticado contra homens, e eu tenho lá no escritório caso... Então, como você acabou de ver aqui, também mulheres também que cometem crime de perseguição ao homem também, ok? É tanto para o homem como para a mulher também. Mulheres que perseguem o homem, perturbam o homem, vocês estão entendendo? Ok, vamos lá. De stalking de mulher contra homem, né? É possível, em tese. Se for praticado contra mulher, você vai ver que se apresenta uma figura com pena agravada, mas não é necessário. E é um crime de ação penal pública condicionada à representação, então tem que ter atenção ali ao prazo de 6 meses para o oferecimento da representação. Violência psicológica, causar dano, aqui ele já inverte. Veja que o legislador já descreve a conduta através do resultado. Ele começa com o resultado, causar dano emocional. E aí nós vamos falar... Pronto, então como vocês estão vendo aqui, são 2 crimes, né? Crime de perseguição e o crime de psicológico, né? O crime psicológico, né? Vamos lá. Sobre dano emocional versus dano psíquico, se é a mesma coisa, se não é. Causar dano emocional à mulher. Veja que aqui é preciso que o crime seja praticado contra a mulher, né? Esse é um crime de gênero em sentido estrito. Existem os crimes de gênero em sentido amplo, ou seja, são crimes que na prática vitimam mais as mulheres, mas não são exclusivamente contra mulheres. Existem crimes de gênero em sentido estrito. São crimes cujo sujeito passivo tem que ser mulher, né? Esse é um crime de gênero em sentido estrito. Causar dano emocional à mulher que a prejudique e perturbe
seu pleno desenvolvimento ou que vise degradar ou a controlar as suas ações, comportamentos, crenças e decisões mediante. E aí uma série de comportamentos, né? Aí ele elenca os comportamentos: ameaça, constrangimento, humilhação, manipulação, isolamento, chantagem, ridículo. Pronto, então aqui, como vocês estão vendo, o crime psicológico, né? Então o homem, ele ameaça a mulher, perturba a mulher, ameaça, faz coisas, né? Então esses são o crime de psicológico que ele faz com a vítima, ok? Polarização, limitação do direito de ir e vir ou qualquer outro meio que cause prejuízo à sua saúde psicológica ou à autodeterminação. A pena é a mesma, 6 meses a 2 anos e multa se a conduta não constituir crime mais grave. Nós vamos ter um vídeo só falando de violência psicológica, senão fica muito extenso e cansativo, né? Então hoje então nós só vamos ver perseguição. Vamos aqui entender para vocês saberem. Então, crime de perseguição é como você já viu aí. É uma pessoa que está perturbando a mulher, perturba um homem que perturba a mulher. Sempre ele está perturbando. Não deixa a mulher em paz. Ele quer sempre perturbar, né, a pessoa. Né? Tá sempre comentando no comentário, no canal, perturbando a mulher o tempo inteiro. Né? E ele não desiste de perturbar a mulher. Vai sempre querer perturbar a mulher, ok? Então, isso é crime de perseguição. Agora, existe o outro crime, que é o crime psicológico, que o homem quer coisar a mulher, a mente da mulher, perturbar a mulher, fazer ameaças, ok? São 2 crimes, ok? Não confunda o outro com o outro. No próximo vídeo, você já fica aí antenado, porque nós vamos falar sobre violência psicológica. Mas apenas aqui nesse momento, para comparar. Então, a violência psicológica, ao contrário da perseguição, não exige reiteração. Muitas vezes há reiteração, né? Muitas vezes essa conduta de constrangimento, humilhação, ela é reiterada de forma a causar dano emocional. Mas em tese, né, em teoria... Então, o indivíduo, o homem, ele quer causar na mulher o dano emocional. O dano emocional. Então, ele humilha, ameaça, para causar o dano emocional da mulher, certo? Então vai compreendendo aí. Uma única conduta, por exemplo, de ridicularização que cause dano emocional à mulher já seria suficiente. Não é preciso reiteração. Percebe? Você nota isso? Que na perseguição tem a necessidade de reiteração, na violência psicológica não. Outra diferença é que a violência psicológica é exclusivamente contra a mulher, a perseguição não. Outra diferença é que a violência psicológica é de ação penal pública incondicionada, enquanto que a perseguição é condicionada à representação, né? A violência psicológica não, ok? Muito bem, então nós vamos agora, neste momento, analisar com mais detalhe a perseguição. Detalhe a perseguição. E no próximo vídeo, aí sim, nós falamos da violência psicológica. Então vamos agora mergulhar, vamos verticalizar para que você... Então, violência psicológica, né? E temos a perseguição. Então são 2 coisas separadas, ok? Compreenda, para que você domine todo esse tipo penal. Então vamos lá. Como é que é o tipo penal? Novamente, perseguir alguém. Perseguir alguém. Não precisa ser uma perseguição física, sair correndo atrás de alguém. Perseguir é entrar em contato insistentemente. Esse é o perseguir. Perseguir é insistir no contato. Perseguir reiteradamente. Perseguir é insistir no encalço, insistir no contato, que não precisa ser um contato físico. Como que pode se dar essa perseguição? O legislador, ele arrolou determinados meios, mas para depois usar a famosa cláusula de interpretação analógica. Interpretação analógica. O que é interpretação analógica? É aquela fórmula aberta, é aquela fórmula que começa com meios definidos para depois usar uma fórmula aberta de equiparação analógica. Então, perseguir alguém reiteradamente por qualquer meio, como?
ameaçando-lhe a integridade física ou psicológica. Então veja, nós vimos no vídeo passado a ameaça. Se você não viu, volta a fita, vai lá e assiste. A ameaça tem uma pena de 1 a 6 meses. Então, se essa ameaça for algo reiterado, ela pode dar origem a uma perseguição. Porque a ameaça é um dos meios de perseguir. Lembra que a ameaça ela pode ser elemento de vários tipos penais? Eu falei isso no último vídeo. Pois é, pode ser elemento de vários tipos penais, inclusive aqui do crime de perseguição. Então, ameaçando-lhe a integridade física ou psicológica, restringindo-lhe a capacidade de locomoção ou, de qualquer forma, invadindo ou perturbando sua esfera de liberdade ou privacidade. Então, veja que esse de qualquer forma, ele acaba abrangendo todas essas formas de insistir num contato não desejado, insistir num contato não desejado, mesmo que isoladamente pareçam formas não perigosas, pareçam formas inócuas. Puxa vida, mas imagina que eu chegasse no meu trabalho e todo dia tivesse um buquê de rosas lá no meu trabalho, né? Sem que, evidentemente, houvesse uma reciprocidade, sem que eu quisesse, né? E eu manifesto, eu falo, pare com isso, não quero mais isso, e a pessoa todos os dias me entregasse um buquê de rosas. Veja, entregar um buquê de rosas é crime? Não. Daria para tipificar em ameaça? Não. Injúria? Não. Aparentemente é algo, um presente, é algo benéfico, mas nesse contexto da insistência sem reciprocidade, sim, isso me priva, isso me tolhe, isso me atemoriza, ou no mínimo isso me incomoda e, portanto, é sim stalking, né? É sim stalking. Então, de qualquer forma... Ok? Então, isso é que é perseguição à mulher. O homem que fica dando flores direto e a mulher não quer, e ele insiste, fica insistindo o tempo todo. Então, isso é perseguição. Alguém que pretenda este contato insistentemente e sem reciprocidade. Essa é alguém que quer se aproximar de mim de forma insistente e sem reciprocidade. As penas desse artigo serão aplicáveis sem prejuízo das correspondentes à violência. Então, se para praticar o stalking eu pratico violência, né, não uso apenas de grave ameaça, mas uso de violência, eu vou ser punida por 2 tipos penais. Se eu faço isso, por exemplo, né, segurando a pessoa num determinado lugar para que ela não possa sair reiteradas vezes, eu vou responder pelo crime correspondente à violência, lesão corporal, por exemplo, e mais pelo crime de perseguição. O crime de perseguição não absorve a conduta de violência, ou seja, de aplicação de força física sobre o corpo da vítima. Absorve a ameaça, absorve outras formas de violência, mas não a violência física. A violência física não fica absorvida. Quando fala aqui sem prejuízo das penas correspondentes à violência, é da violência física e somente se procede mediante representação. Para ter uma ideia aqui mais organizada do tipo, então o tipo é perseguir alguém reiteradamente, e usando uma dessas 3 formas, ameaçando a integridade física ou psicológica, ou restringindo a capacidade de locomoção, ou invadindo ou perturbando a esfera de liberdade ou privacidade. Qualquer dessas formas de perseguir caracterizam o stalking. Beleza? Muito bem. Pronto, ok? Então, crime de perseguição é isso aí. A pessoa que anda perturbando direto a pessoa, ok? Agora, você se defender das calúnias de uma mulher não é perseguição, certo? Vamos lá. Se reiteradamente já foi bastante controvertido. Então eu vou passar aqui para frente, quer dizer, tudo na verdade no crime ainda é um pouco controvertido, uma vez que o crime é recente, é novo, né? Se a pena é aumentada, já vou falar do reiteradamente, deixa eu só terminar aqui a análise do tipo. A pena é aumentada de metade se o crime é cometido contra criança, adolescente ou idoso, ou seja, menor de 18 anos, né, adolescente, ou maior ou igual a 60, idoso,
contra a mulher por razão do sexo feminino, então contra a mulher por uma questão de machismo estrutural, de posse, etc., ou mediante concurso de 2 ou mais pessoas ou com emprego de arma, tá certo? Então, vítima, criança, adolescente, idoso, vítima, mulher em razão do sexo feminino ou mediante concurso de 2 ou mais pessoas ou com emprego de arma, a pena será aumentada. Vou analisar aqui os elementos do tipo. Então, o bem jurídico é a liberdade, o sujeito ativo pode ser qualquer pessoa, o sujeito passivo também pode ser qualquer pessoa, então não é necessário que seja mulher, como no crime de violência psicológica, mas determinadas vítimas implicam uma majorante. Quem? Criança, adolescente, idoso, mulher em razão do sexo feminino, tá certo? Elementos do tipo perseguir, que é buscar contato, através daquelas 3 modalidades, né? Através daquelas 3 modalidades, perseguir, que é buscar contato, através daquelas 3 modalidades, ameaçando, restringindo a locomoção ou perturbando liberdade ou privacidade, ameaçando. Pronto, isso é que é perseguir, é crime de perseguição. Os exemplos que ela está dando aqui, né? O homem que perturba a mulher, ele quer contato, ele quer o quê? Bom. Restringindo a locomoção ou, de qualquer forma, perturbando a privacidade ou liberdade. Portanto, perseguir, buscar contato, ameaçando, restringindo a locomoção ou perturbando a privacidade ou liberdade, e mais a reiteração. O crime exige reiteração. E aqui nós temos uma questão. Quantos atos são necessários para que se perfaça a reiteração? Quantos atos? Né? Certamente um único ato de perseguição não será suficiente. Um único ato não será suficiente. Então, eu tenho que ter mais atos. Quantos atos? 2 posições. Supremo ainda não decidiu nada. STJ também não decidiu nada. Então, 2 posições ainda em aberto. A posição mais adotada pelo Ministério Público, 2 atos. 2 atos já tipifica perseguição. 2 atos. Posição da maioria da advocacia, da maioria da defensoria, 3 atos. Quando se fala em reiteradamente, tem que ser mais de 2, né? Até 2, o legislador costuma usar a palavra 2, né? Quando ele usa concurso de 2 ou mais pessoas. Se ele quer incluir o 2, ele fala 2. Mas se ele não fala 2, então o 2 ainda não está dentro, é a partir do 3º ato. Então, Ministério Público, 2, Defensoria e Advocacia, 3. De qualquer forma, tem que ser mais de um ato. Agora, a jurisprudência começa a ter alguns acórdãos interessantes. Então, por exemplo... Pronto, meus amados irmãos, né? Quem quiser acompanhar o vídeo todo, né? Eu vou botar lá na comunidade, tá? Eu vou botar esse vídeo aqui para você acompanhar na comunidade completo, ok? Então, o que acontece é que a Cantinho Sininho Brasileiro, da Rio de Janeiro, ela mostrou o vídeo aí sobre esse assunto de perseguição, crime de perseguição, né? E ela não mostrou toda a verdade, né? Então ela começa a me condenar como psicopata, como perseguidor, né? A Cantinho Sininho Brasileiro começa a me incriminar como psicopata, que eu estou perseguindo ela, pelo amor de Deus, amados irmãos, né? Então o que acontece é que aqui no meu canal, advogado, juiz, né, especialista, eles vão ver que eu não estou perseguindo ninguém. Eu só estou me defendendo da mulher que está me acusando, está denegrindo a minha honra de imagem. Só estou me defendendo, né? Então tem vários vídeos que eu faço para me defender. E ponto final. Então todos os assuntos aqui no meu canal é me defendendo de calúnia, defamações, né, e defamações de honra de imagem, certo? E defendendo a minha fé, discutindo o assunto bíblico com boa essência, respeitando as pessoas.
Então, toda a verdade você já viu aqui sobre realmente o que é crime de perseguição. De perseguição. Então, o crime de perseguição se torna realmente de um homem que persegue uma mulher. Ele quer contato, ele perturba o tempo todo, ele não desiste de perturbar essa mulher. Ele não vai desistir de estar perturbando essa mulher, querendo, né, defamar a honra dela. Ele vai perseguir e às vezes vai até ameaçar com suas palavras. Então, isso são crimes de perseguição, certo? Agora, você se defender de uma mulher que está denegrindo a sua imagem, lhe defamando, lhe caluniando, isso não é crime de perseguição, não, certo? Então, o que acontece é que a Cantinho Sininho brasileiro foi que me perseguiu. Foi me perseguir em um canal, me chamando de louco, ela que veio me perseguir, me perturbar, né? Me chamando de louco no canal aí dos outros, né? Ela que veio me perseguir. E eu apenas só fiz me defender, né? E ponto final, certo? Então, eu exijo respeito, né? Sou um pai de família e exijo respeito, que as pessoas respeitem, né? Agora, quer ficar denegrindo a honra de imagem da minha pessoa, denegrindo a minha imagem e ainda envolvendo a minha família? Não, eu tenho que me defender. Então, eu não estou perseguindo ninguém aqui no meu canal. Graças a Deus, tá certo? Então, irmão, que Deus abençoe a todos vocês e até mais.